Olá pessoal, o assunto da nossa aula de hoje será biomas do mundo. Bem, biomas são porções geográficas, certo? Onde existem vários ecossistemas, ou dependendo do tamanho do bioma, pode ser só um ecossistema, tá certo? Então, é uma delimitação geográfica, certo? Cujas características de plantas e de animais o definem, tá certo? Então, nós temos vários biomas espalhados pelo mundo e cada porção de terra em que você imaginar, por pequeno que seja, dá para se encontrar alguns biomas, certo? Isso a nível de biosfera, né? Então nós temos outras definições, certo? Que nós vamos definir a seguir. Floresta pluvial tropical, certo? Esses biomas aí, eles são mais ou menos muito parecidos, né, com densas florestas, certo? Uma densidade biológica, uma diversidade biológica muito grande, certo? Normalmente ele se localiza próximo à linha do Equador, muito embora que existam algumas regiões, como porções da América do Norte, bem aqui na América do Sul, no Chile, certo? Mas é um bioma muito interessante e que tem uma densa floresta, certo? Ela é caracterizada com muitas florestas e há muita diversidade de vida nesses locais. Inclusive na Amazônia é onde se encontra esse tipo de bioma, certo? Aí aqui nós temos, olha, para vocês verem, a quantidade de florestas, né, a densidade de vegetação nesse tipo de bioma, certo? Há muitos rios, há muita precipitação de chuvas, né? Por isso que é chamado de floresta pluvial tropical, certo? O clima está muito relacionado à composição desse tipo de bioma, certo? Exatamente onde a Terra recebe uma maior incidência solar, pelo menos na maior parte. O próximo bioma que nós vamos falar é o savana, né? Savana principalmente se encontra na África, certo? Muito embora os campos gerais aqui do Brasil sejam caracterizados como tipos de savana. Então, como é a savana? A savana realmente o que mais domina nela são as gramíneas, né? E existem árvores dispersas, certo? São campos extensos, certo? Com pouca vegetação arbórea e caracteriza-se pela presença massiva de grandes herbívoros. Então, esse é o bioma savana, certo? Esse é o bioma deserto subtropical. Quando você imagina em um deserto, né, o deserto do Saara, o de Sonora, e vários outros desertos ao redor do mundo, né, no Oriente Médio, existe deserto, o Gobi lá na China. Então são regiões, são biomas, né, muito áridos, muito secos, a pluviosidade lá é ínfima, certo? Não chega a 25 milímetros de chuva por ano, certo? Tem regiões aí bem menos do que isso, né? As últimas chuvas registradas há muito tempo atrás, muitos séculos, certo? Esse aqui é o campo temperado. Gente, campo temperado, nós temos aqui no Brasil, né, os pampas, são campos, né, campos temperados. As pradarias lá na América do Norte, então são grandes extensões onde predominam basicamente gramíneas, tá certo? Então a gente até imagina, tem bisões, os animais selvagens, né? Os bisões, o homem introduziu o cavalo nesses locais e o gado, né? Porque é um local adequado, já que nascem muitas gramíneas. O próximo bioma é o de floresta boreal, também conhecido como taiga. São essas florestas onde tem muitas coníferas, né? A gente vê isso muito nos filmes. Então essas florestas, a floresta boreal, né, está em climas quentes, aliás, em climas frios, né? Em regiões onde existe precipitação de neve, dá para definir muito bem as estações, certo? E o que predomina aí são as coníferas, né? Que são o grupo das gimnospermas, o grande grupo de plantas das gimnospermas, certo? Aqui nós temos a tundra, é um pouquinho mais perto das regiões polares, certo? Então a vegetação da tundra é interessante, ela é composta basicamente de musgos e de líquens, porque o solo, boa parte do ano ele fica congelado, né? Salvo engano se chama permafrost, o nome do solo lá, porque ele está constantemente enrijecido, a umidade dele está toda condensada, né, na maior parte dos períodos do ano.
em forma de gelo, tá certo? Mas é uma paisagem muito linda, é muito bonito o local, quando é no verão, né? Ele se apresenta com essas tonalidades. Aqui nós temos a floresta sazonal temperada. Ela mais ou menos intermeia a taiga, né, da tundra. Né? A tundra fica mais ao norte, certo? Esse tipo de floresta, ela caracteriza muito mais as estações, certo? Por isso que ela é chamada de floresta sazonal temperada. Sazonal porque ela define muito bem quando chega no outono, as folhagens ficam amarelas, vermelhas, certo? E caem. Então é um tipo de floresta muito bonita, né? Existe em vários locais do mundo. E finalmente temos o floresta pluvial temperada, certo? Esse tipo de bioma se encontra nas regiões litorâneas, certo? De alguns locais do mundo, como Nova Zelândia, inclusive aqui no sul do Chile tem esse tipo de floresta, certo? É uma floresta intermediária. Apesar de ter coníferas, ela tem invernos amenos, porque quando a gente vê as coníferas, imagina que há muita neve, enfim, mas a presença dos oceanos, certo, dá um certo equilíbrio nisso aí. Tá certo, pessoal? Então esses foram os biomas do mundo. Em um novo momento a gente pode falar dos biomas aqui do Brasil. E até uma próxima vez.